Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos a ocasião de fazermos uma breve introdução ao pensamento medieval. Basicamente quero trazer para vocês alguns conceitos que são indispensáveis para que possamos ter uma melhor compreensão de conteúdos futuros que eu postarei, em especial sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E no encontro de hoje quero basicamente, apresentar para vocês 3 tópicos que servem como uma introdução para o que vem na sequência. O primeiro tópico é o surgimento da filosofia medieval, o segundo tópico, aparece como a patrística e o terceiro tópico falarei brevemente sobre escolástica. Quanto ao surgimento da filosofia medieval, quero que vocês guardem que ela tem uma cronologia distinta da linha do tempo que os historiadores utilizam para se referir à Idade Média, ao período medieval histórico, por assim dizer. A filosofia medieval começa no século I e, na verdade, o fato que desencadeia o surgimento da filosofia medieval é o advento de Cristo. Para a filosofia medieval, que também em muitos contextos é chamada de filosofia cristã, Cristo existiu. Jesus Cristo, não é tratado como uma hipótese histórica, como um personagem que algumas teorias históricas às vezes trazem, que eventualmente não existiu. Para a filosofia cristã, filosofia medieval, e podemos usar como sinônimos esses termos em muitos contextos, Cristo histórico é um fato. E na medida que nós tomamos como fato, no século I, os primeiros autores da filosofia medieval, ou filosofia cristã, tratavam os fatos narrados nos evangelhos não como uma questão a ser tida como objeto de fé, mas sim a partir de uma força de evidência. Eram fatos objetivos e fatos objetivos não dependem de prova. Nesse sentido, os primeiros autores da filosofia medieval / cristã, nesse contexto, estamos usando como sinônimos, utilizavam relatos ou diretos falando que eles viram Cristo, ou indiretos, mas sempre tendo certa proximidade. Eles narravam que viram alguém que viu diretamente Cristo, era um filho de alguém que parente de outra pessoa que disse que viu, que conheceu um dos apóstolos, sempre trazendo uma certa proximidade. E nesse sentido, portanto, os primeiros desenvolvimentos da filosofia cristã não tem nada propriamente de místico, não. Geralmente tem ali a força da evidência objetiva como determinada prova. E esse pressuposto da existência de Cristo, da veracidade do conteúdo do Evangelho, acaba afetando o desenvolvimento da filosofia cristã, especialmente ali nos primeiros séculos. Na verdade, a primeira etapa, a primeira divisão, da história da filosofia medieval, acaba sendo ocupado ali pelo aquilo que nós chamamos patrística, que na verdade significa primeiros padres. Basicamente, é o primeiro movimento que surge dentro da igreja com o objetivo de extrair uma doutrina que estaria implícita nas mensagens do Evangelho. E cada teórico, quer seja ele um padre ou alguém dedicado aos estudos ali das Sagradas Escrituras, faz o esforço de tornar explícito uma mensagem doutrinária que está implícita, nos Evangelhos. Quando esse esforço é feito, e esse esforço sim é louvável, independente do sucesso da tentativa, acabam surgindo teorias completamente incoerentes entre si, incompatíveis entre si. Dentro da produção da patrística, nós vamos encontrar centenas de textos, para não falar milhares, Só o Santo Agostinho, que daqui a pouco nós teremos um vídeo exclusivo sobre ele, teve uma produção teórica imensa dentro da patrística, Há quem contabilize, mais de 400 textos só de um autor da patrística, dentro dos primeiros séculos da filosofia cristã, especialmente no primeiro século da nossa era, nós tínhamos uma pluralidade de autores escrevendo para vários públicos diferentes, concorrendo ali, com teorias esotéricas, pagãs, e ali, nesse contexto, uma marca da patrística que eu quero que vocês guardem é que ela é incoerente. Se eu junto toda a produção da patrística, eu não consigo uma doutrina cristã unificada. E isso não é porque eles não conseguiram estudar as Sagradas Escrituras ou não conseguiram debater ali os mistérios da fé, mas decorre de uma insuficiência de método em relação ao objeto de estudo. Veja, vários autores seguindo estilos diferentes, em linguagens diferentes, para públicos diferentes, judeus, pagãos, cristãos, naturalmente abriram-se, várias vias para a construção de várias filosofias cristãs. E nesse sentido tem um problema de coerência. Um problema de coerência que aos poucos tenta ser resolvido. O primeiro concílio, que data ali de 325 da nossa era,
teve como objetivo tentar definir algumas questões essenciais da nossa fé, que eram inclusive objetos de divergência entre paróquias, né? Entre, enfim, padres, entre teóricos da patrística. E o primeiro concílio, o principal resultado, enfim, teve ali em definir que, para a Igreja, para a doutrina oficial da Igreja, Jesus Cristo era de fato Deus, tinha uma natureza divina, né? E a partir do momento que isso é definido, começam também a surgir as teorias chamadas heréticas, né? Os hereges. Herege aqui é aquele que propaga uma falsa versão da doutrina cristã, né? Uma versão que concorre com a versão oficial, né? E ali temos a heresia do tal do Ário, que acaba sendo importante para o desenvolvimento e a construção da igreja, enfim, né? Mas isso é tópico para outro vídeo. Fato é, e vamos guardar algumas conclusões, a patrística fez um esforço para tornar explícita uma mensagem doutrinária que estava implícita em sua produção, mas considerando a dificuldade que eles tinham em relação à pluralidade de públicos-alvos, de métodos também empregados, de estilos literários utilizados, eles não chegaram a uma produção única, não chegaram, enfim, de fato, a entregar uma doutrina. Isso começa a ser resolvido com os concílios, mas possui como ponto alto, em relação a esses problemas de coerência, quando nós chegamos na escolástica, quando eu tenho ali, enfim, uma recepção da dialética grega pela escolástica medieval. E o que constitui essa escolástica medieval, apesar de não termos um consenso acadêmico propriamente do início dela? No período medieval nós temos o escolástico, né? Enfim, o período escolástico, que é basicamente os padres ensinando nas universidades, né? Os escolásticos, na verdade, eram, enfim, padres, entre aspas, universitários, que lecionavam universidades, padres, professores, que tinham ali como principal função buscar sistematizar e tentar unificar a doutrina cristã. E a forma estratégica que eles utilizam disso é receber o legado grego, em termos de dialética, e isso é feito através de um autor chamado Boécio. Boécio vai ser o primeiro a tentar traduzir e sistematizar o material grego e aplicar dentro do objeto, enfim, ali, escrituras e também produção da patrística. E Boécio também tem como mérito o fato de ter treinado os primeiros padres para fazer esse tipo de emprego de metodologia. E ali, enfim, com ele, o Boécio, enfim, trata ali, data do século, final do século V, início do século VI, ele dá o primeiro passo nesse objetivo, mas digo a vocês, só vamos ter uma doutrina unificada da filosofia cristã lá no século XVIII, com Santo Antônio Maria de Ligório. Vai demorar bastante, enfim, para a gente chegar nesse ponto, né? Mas, enfim, ali com Boécio já temos o primeiro passo nesse objetivo. E dentro dos escolásticos, que vai ser o nosso segundo período aqui que nós vamos examinar, temos como ponto alto São Tomás de Aquino, cuja filosofia, enfim, será objeto específico de vídeos futuros. Mas sobre a patrística, digo a vocês, eles fizeram as primeiras tentativas de sistematização e para isso fizeram alguns pressupostos fortes que nós devemos considerar aqui em primeiro plano. O primeiro pressuposto que eles utilizaram como base para promover as sistematizações é que o conteúdo do Evangelho deveria ser lógico ou, enfim, deveria ter uma racionalidade. E isso, obviamente, decorria ali do fato de termos certa influência grega na concepção dessa proposição, né? Uma segunda questão que eles tinham ali como objetivo é que a realidade como um todo deveria ter certa racionalidade, ou seja, eu deveria conseguir explicar essa realidade de forma silogística, né? E ali, como ponto alto, e aqui, enfim, surge uma necessidade de harmonizar fé e razão, né? Obviamente, fé e razão continuam sendo coisas diferentes, mas aquilo que eu consigo demonstrar pela razão, demonstrar, enfim, através de provas lógicas, vai coincidir com a questão da fé também, né? Esse vai ser um ponto forte do pensamento de Santo Agostinho. Como fruto desse trabalho de sistematização, nós vamos ter as chamadas sumas. Sumas de teologia que os autores da escolástica tinham que entregar. A principal delas é a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, que inclusive passou a ser considerada pelo Papa, enfim, Leão XIII, como a base oficial ali da doutrina da Igreja. E essas sistematizações que resultavam desse processo essas sumas que resultavam dos processos de sistematização tinham certa estrutura, né? Geralmente elas colocavam uma questão, por exemplo, Deus existe? Colocavam alternativas, né? Existe ou não existe, né?
quais são os argumentos favoráveis a cada alternativa, era colocada a solução e, num segundo momento, enfim, a crítica da solução e dos argumentos que apoiavam a solução que foi abandonada. É uma estrutura de conduzir o raciocínio extremamente avançada, extremamente apurada, que nós vamos examinar depois, analisando algumas questões do Tratado da Lei, da Suma Teológica de São Tomás Aquino. Dentro das sumas também aconteciam alguns problemas comuns de sistematização, né? Frequentemente haviam erros de hierarquias, surgiam problemas ali em relação a doutrinas heréticas, né? Cujas questões, equívocos da interpretação eram, em tese, corrigidos e incorporados na fé cristã, né? Não eram queimados, tal, isso é outro período histórico, né? E uma coisa importante, já me caminhando para a conclusão desse vídeo, que é apenas introdutório em relação a esse período, digo a vocês que as questões teológicas, elas possuem uma continuidade aberta. Isso decorre do caráter infinito e aberto da revelação, né? Quando nós pegamos, enfim, teólogos atuais, como Ratzinger, por exemplo, nós vemos ali que ele acaba oferecendo interpretações diferentes em relação a passagens, interpretações já consagradas da Bíblia, enfim, da Igreja, em seus textos, né? Ratzinger tem essa questão de trazer novamente algumas discussões para debate. E as questões de fé, por óbvio, podem ser discutidas, a gente sempre pode propor uma melhor discussão, uma melhor interpretação da lei natural. Não é à toa que a Igreja Católica recentemente teve uma nova interpretação, por exemplo, sobre a pena de morte. Das questões de fé e como que nós devemos nos portar em relação ao legado do Evangelho e também, enfim, da Bíblia como um todo, é o determinante da filosofia cristã e o principal desenvolvimento aconteceu durante o período medieval, né? Dentro da filosofia medieval, que, enfim, em muitos contextos pode ser usado como um sinônimo de filosofia cristã. Só que a filosofia cristã acaba extrapolando o período medieval e a gente pode falar que podemos discutir, enfim, filosofia cristã para os dias de hoje. Beleza? Na sequência farei uma exposição sobre Santo Agostinho e, em especial, da obra Livre-Arbítrio. Mas vamos guardar como pano de fundo 3 conceitos fundamentais, enfim, que nós vimos nesse vídeo. O primeiro deles versa sobre o surgimento da filosofia cristã, que surge como fato, com base em fatos, e o segundo e o terceiro são, respectivamente, a patrística e a escolástica como períodos, momentos do desenvolvimento da filosofia medieval. Obrigado, até o próximo vídeo.